a ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro. Primeiro dia da semana não é segunda, já está bem claro, segunda, já é o segundo dia. Primeiro dia da semana é domingo. Domingo. Qual o primeiro dia da semana? Domingo. Então diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida, quer dizer, mexida, a tampa do túmulo. Olha aqui para mim. A prioridade, a prioridade, o mais importante na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um cristão legítimo, a esperança maior é a ressurreição. Bispo, mas eu vim para a igreja mundial, para esta ou para aquela ou para outra, por um trabalho de evangelismo que vocês fazem na televisão, no rádio, no jornal, na mídia, e chamou a minha atenção, porque a minha esperança era o meu casamento ser reconstruído, o meu lar ser restaurado, a minha saúde voltar a ter vigor, o meu familiar largar as drogas, o meu marido ou alguém da minha família largar a bebida alcoólica, o mundo do crime. A minha esperança, bispo, de vir à igreja é sair da miséria. Tudo bem, isso não pode ser descartado, que são promessas de Deus aqui na terra. Porém, se você veio só por isso, você está errado. Não está errado buscar isso, mas se isso for a prioridade, então a sua esperança está errada. Porque a esperança de todo homem de Deus, de toda mulher de Deus, de toda pessoa que é legítima filha de Deus, é a ressurreição. O que é a ressurreição, bispo? Vencer a morte. O pior inimigo, eu preguei alguns dias atrás aqui, o pior inimigo não é o diabo e nem o teu ego, o teu eu. O pior inimigo nosso é a morte. É o pior de todos. E a única maneira de ressuscitar dentre os mortos é crer no Senhor Jesus. Diga graças a Deus. Mas olha o que aconteceu. A esperança de Maria Madalena se frustrou por um tempo. Versículo 2: então correu e foi ter com Simão Pedro, aquele que negou. Imagina a cabeça dele como ele estava encabulado. E com outro discípulo, a quem Jesus amava, o apóstolo João. E disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Olha para você ver, é aquela pessoa que vem para a igreja e a esperança dela é um milagre apenas. Ela pensou que tinham raptado, sequestrado o corpo de Jesus, que haviam roubado. Pedro, quando ele ouviu isso, a esperança dele voltou. Ela perdeu a esperança, mas Pedro, no consciente dele, como é que é? Jesus não está no túmulo? Aí voltou todas as palavras que Jesus tinha pregado: eu vou vencer a morte, eu vou ressuscitar. Nasceu a esperança. Pedro ficou na dele. Puxa, nasceu uma oportunidade de eu voltar a ter um relacionamento, de eu voltar a ter uma intimidade com meu Senhor. Eu neguei ele, mas ele venceu a morte. Mas Pedro, ele só precisava de um sinal. Ele precisava de uma coisa que confirmasse aquilo que já estava como uma esperança viva dentro dele. Então, quando Maria Madalena desesperada falou, ele reagiu. E olha o que aconteceu. Versículo 3: saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo, o João, correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele foi desesperado, foi igual um The Flash, igual aquele jamaicano que é o mais rápido do mundo nos 100 metros. João foi, Pedro foi na moral, Pedro foi no trote, fazendo um Cooper ali no Parque Barigui. Foi na moralzinha assim. Fez até uns polichinelo.
foi na moral, porque ele já estava com a esperança viva. Ele falou: eu só preciso de uma confirmação, só de um sinal. Bacana, olha para você ver. Versículo 5, o que chegou primeiro, o apressadinho, é aquela pessoa que vem desesperada para a igreja, e ela não para buscar um sinal, ela não para buscar uma mensagem, ela não para buscar. Tem gente que chega tão desesperada aqui: bispo, me dá um abraço, bispo, ora por mim, bispo. Aí vem a palavra, o sinal, que é a fé, ela não ouve, por causa do desespero. Pedro ficou na moral. O que foi primeiro, olha, não encontrou nada. Diz assim, ó, versículo 5: e abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Ele desistiu. O João, caramba, corri tanto. Mesmo, sequestraram, roubaram o corpo de Jesus. Aí Pedro chegou na moral. Veja bem, versículo 6: então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. Ele também viu o quê? Mas ele não perdeu o foco, ele não perdeu a atenção, ele não perdeu o equilíbrio, ele não perdeu a esperança. Faltava um sinal. Faltava um sinal. Versículo 7. Olha o sinal aí, ó. E o lenço. E o quê? Mas o que um lenço pode dizer, bispo? Um lenço fala muito. Ainda mais aqui num túmulo. Tem um porquê esse lenço. Esse lenço tem um porquê. Esse lenço, ele é um enigma. Esse lenço é uma resposta. Pedro, quando ouviu Maria Madalena falar que o túmulo estava aberto e que o corpo de Jesus não estava lá, quando ele saiu de lá, correndo no trote, e o outro correu mais do que ele, na cabeça dele ele só queria encontrar o lenço. Ele não queria encontrar mais Jesus ali. Ele sabia que ele iria encontrar Jesus depois, vivo. Mas para ele confirmar que Jesus não tinha sido roubado, mas que Jesus tinha vencido a morte, ele sabia que esse lenço tinha que estar ali. Era um sinal. Quando você sai de casa e precisa deixar um recado para o teu marido, lembra? Hoje em dia nem tanto, porque hoje em dia tem muita comunicação por telefone, por internet. Mas naquele tempo, olha, fui ao mercado, volto já, só fui buscar umas coisas lá, deixava o bilhete em cima da mesa. Aí ele chegava, via aquele bilhete, era a resposta: ela não está aqui, mas ela vai vir, ela vai voltar. Ele só queria o lenço. Ele só queria o quê? O lenço. E diz assim: e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. No lugar o quê? Pedro, João e o próprio Senhor Jesus, eles eram judeus, israelitas. No passado, era tradição e costume dos judeus, no relacionamento entre o senhor e o servo, entre o patrão e o empregado, era costume, presta atenção, olha para mim para você pegar o espírito. Era costume, quando servia o almoço ou o jantar ou um banquete, o escravo ou o funcionário, depois que ele colocava a mesa, os talheres, as travessas, as bandejas, os jarros, as taças, os copos, enfim, os guardanapos, os lenços, ele ficava de longe. Ele ficava muito longe, deixava pronto, tudo preparado, e ficava de longe, igual o mordomo, esperando, e ele ficava de longe, observando, pelo canto do olho, o senhor dele, o patrão dele, se alimentando. Dentro dele nascia uma esperança, do funcionário. Será que está gostando do atendimento? Será que ele está gostando da comida? Será que está gostando do que eu preparei? Assim que ele terminava a refeição, ele pegava o guardanapo, ele pegava o lenço,
pegava o lenço, aí ele ficava esperando, presta atenção, ele ficava esperando. Aí o senhor dele, o patrão dele, estava lá com a boca lambuzada de gordura, de azeite, da comida. Quando ele pegava o lenço, o guardanapo passava na boca, na barba e se enxugava, se ele embolasse o lenço e jogasse no meio da mesa, dos talheres, das bandejas, ele só estava dizendo: terminei. Foi normal, natural. Agora, se aquele senhor, aquele patrão, depois que ele se limpasse, com todo cuidado, o seu lenço pessoal, o seu guardanapo pessoal, depois que ele se limpasse, e ele dobrasse com todo cuidado, e colocasse à parte, não jogar, dobradinho, à parte, do lado dos talheres e do prato, ele estava dizendo, ele estava respondendo: eu voltarei. Eu voltarei. Eu fui muito bem recebido por vocês. Eu fui muito bem tratado por vocês. Vocês me ofereceram excelência. Eu voltarei para te abençoar. Eu voltarei para te honrar. Você me serviu com excelência. Eu voltarei para trazer honra para você. Por isso que Jesus disse, ele disse: se alguém me servir, se alguém o quê? O Pai o honrará. Está lá em João 14. Se alguém me servir, o Pai. Então Pedro, quando ele foi desesperado, ele não foi para ver o corpo de Jesus, ele não foi para pôr um investigador para ver como que roubaram o corpo de... Não, ele sabia que se o lenço estivesse dobrado à parte, é porque Jesus estava satisfeito e que voltaria para salvá-lo e para abençoá-lo. Pessoal, essa é a maior esperança do crente. Essa tem que ser a maior esperança do católico, do espírita, do evangélico, do budista, do judeu, do muçulmano, do esotérico, do shintoísta, do hinduísta, de quem quer que seja, de todo ser humano. A maior de todas as esperanças é a volta de Jesus. Se você está aqui hoje só por um milagre, se você está aqui hoje só para um resultado na sua vida, você está com a esperança errada. A esperança nossa é a volta de Jesus Cristo, para nos recompensar, para nos salvar, para nos premiar com a eternidade, com o reino dos céus. Porque você pode resolver muitos problemas em 30, 60, 90 ou 120 anos, mas o maior problema é você perder a eternidade no inferno. E só Jesus voltando para lhe salvar e salvar a sua família. Então quando Pedro entra ali, ele precisava de uma prova, ele precisava de alguma coisa que assinasse que Jesus ia voltar, mesmo ele tendo negado, mesmo ele tendo traído, mesmo ele tendo pecado. E quando ele vê o lenço, olha o que aconteceu. Você lembra do João que chegou e saiu desanimado? Ele falou: vem cá, ô João, você perdeu a visão? Ô João, você perdeu o juízo? Ô João, você não conhece mais o nosso Senhor? Você desistiu? Vem cá. Mas o que foi, Pedro? Aí diz assim, ó, versículo 8. Então, entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. E viu o quê? Ele só creu que Jesus tinha ressuscitado e que voltaria para salvá-los, porque viu o lenço dobrado à parte. Ele está satisfeito, ele realizou a esperança que precisamos ter.